professor Walter Mairovich. Agora 11 horas e 28 minutos, a gente está até aguardando, a gente tem aqui uma entrevista marcada para agora, inclusive com o senador Hamilton Mourão, que foi vice-presidente ao lado de Jair Bolsonaro, vice-presidente do então presidente Jair Bolsonaro, na gestão passada, agora eleito senador da República, militar também de carreira. Ele é o nosso convidado, nem sei se ele já está disponível aqui para entrar na tela conosco. A nossa colunista e chefe da sucursal também de Brasília, a Carla Araújo, também participa conosco dessa entrevista, e a gente vai falar sobre algo muito importante que até a Carla falou sobre isso na coluna dela, se a gente puder até abrir a coluna dela aqui, falando sobre a PEC dos militares. É um assunto que está em debate, que envolve também os militares brasileiros, a PEC em tramitação em relação aos militares. O que a gente tem aqui na coluna da Carla Araújo é que essa PEC dos militares deve ser desidratada. A proposta foi uma das primeiras medidas anunciadas pelo governo como uma reação aos atos golpistas de 8 de janeiro e com a intenção de barrar o que eles chamam de politização nas Forças Armadas, né? E nas últimas semanas, o ministro atual da Defesa, José Múcio, ele tem conversado com vários parlamentares, ele até numa entrevista com a Carla, e se não me engano também com o Josias, ele falou bastante sobre essa PEC e esse objetivo dele. E agora ele tem atuado no Congresso Brasileiro, conversando com os parlamentares para tentar diminuir a resistência ao texto e evitar mudanças no que considera a espinha dorsal do projeto e que evita que os militares sejam candidatos e com uma derrota nas urnas voltem para os quartéis. Por isso a gente convidou a participar conosco aqui hoje o senador da República, Hamilton Mourão, está conosco já ao vivo. A Carla Araújo, que assina essa coluna, também está aqui já conosco. Olá, senador, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso All News. Bom dia, Fabiola, bom dia, Carla, Thales e Josias. Satisfação poder conversar com vocês nesse início de semana, né? E estou pronto aqui para atender ao processo inquisitório, esperando que o Josias pegue leve comigo. Pô. Não, pode ficar tranquilo. A gente estava pedindo essa entrevista há tanto tempo, a gente manda mensagem. Vamos falar hoje com a gente, mas fala hoje com a gente. Ah, não consigo, eu estou viajando, né? Ele está aqui hoje, ao vivo. Inclusive, quem quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta aqui para o senador Hamilton Mourão. A Carla também chega conosco aqui. Olá, Carla, bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, Fabiola. Bom dia, Josias Tales. Bom dia, senador. Bom dia. Obrigada por receber a gente. O inquisitório eu vou deixar para o Josias e para o Tales, tô brincando. Vamos lá. Posso começar, então? Pode, eu ia falar, inclusive, para você começar, porque eu acho que essa é a sua pauta aí, que você estava, inclusive, está debruçada nisso, a PEC dos militares. Vai lá, Carla. Senador, como a Fabiola falou aí, o ministro da Defesa, José Múcio, tem conversado com o senhor e com outros parlamentares para tentar chegar a um texto comum aí. E aí o senhor disse para mim também que defende que pelo menos se mude a questão da aposentadoria dos militares. Mas aí eu fico pensando, senador, não é, por exemplo, se um militar vai sair para se candidatar e aí ele sai para se aposentar, e aí ele perde e fica com a aposentadoria. Não é também um prêmio ali para ele? Não é mais o que a gente costuma chamar aí de benesse para os militares, isso? Olha, Carla, a primeira coisa que tem que olhar é que o camarada que se candidatar, né, da forma como está sendo colocada, né, ele dá um salto no escuro, né? Ele abandona a profissão militar. A maioria, né, dos poucos militares que se candidatam, falando dos militares da ativa, não é eleito, né? Ao longo aí dos últimos anos, desde 88 para cá, eu fiz uma pesquisa expedita, né? Foram eleitos, né, do Exército o então capitão Bolsonaro, eleito vereador no ano de 1988, e em 1918 o então tenente-coronel Zuco foi eleito deputado estadual e hoje é deputado federal, né? E em 2022, um capitão-tenente da Marinha, o Martim, foi eleito deputado estadual no Rio Grande do Sul. Então, é esses que eu tenho notícia da ativa que foram eleitos. É um número muito pequeno. E por isso que eu disse que está querendo se dar um tiro de canhão para matar uma mosca, né? Porque o ponto focal, né, segundo eu conversei com o próprio ministro Múcio, é a questão de politização das Forças Armadas. Bom, essa politização, a porta foi fechada pelo presidente Castelo Branco,
que antigamente o camarada era eleito, voltava para a força, havia efetivamente, né, essa politização ali ao longo dos anos 40, 50 e início dos anos 60. De lá para cá, né, na minha visão, isso não ocorre. Ocorreria se houvesse interferência política nas promoções, que também não ocorre. Né? Então, eu acho que a forma como hoje está colocada, e os poucos militares que se candidatam, ele entra em licença para tratar de interesse particular, passa aquele período da candidatura. Vamos lembrar que ele só pode se filiar ao partido político no final ali, né? Dia 1º de abril, final da janela, né? Porque se ele se filiar antes, ele incorre em transgressão disciplinar. Então, existe uma série já de restrições que dificultam a candidatura do militar da ativa, e por isso, né, é uma razão que, quando se junta ao próprio ethos da profissão, nós temos um número muito pequeno de candidatos. Então, eu acho que nós estamos numa Agora, discussão que não é pertinente. agora, general, o senhor considera a discussão impertinente, né? Mas, considerando-se que a politização das Forças Armadas prejudicou as próprias Forças Armadas, que estão hoje aí em dificuldade, com oficiais como o senhor, generais, prestando depoimento à Polícia Federal, e considerando-se que também a vida civil foi como que tumultuada pela participação de militares, como o general Pazuello, que tumultuou a pasta da saúde numa época em que o país vivia uma pandemia, ou colegas seus que foram comandar escrivanias no Palácio do Planalto e, sinceramente, general, não cumpriram adequadamente as suas funções. O seu amigo Augusto Heleno aparece num vídeo, numa reunião, dizendo: ó, se é para virar a mesa, vamos virar logo antes das eleições, né? Não acha que, até em benefício das Forças Armadas, esse projeto deveria ser aprovado e, ao contrário do que se tenta agora fazer, que é esvaziar o projeto, deveria ser até se tornar mais draconiano, impedindo até militares de ocuparem funções civis? Não lhe parece que seria bom para as próprias Forças Armadas, à luz desses exemplos que mencionamos? Pazuello agora é deputado federal. Josias, vamos bater esse Frankenstein aí por partes, né? Em primeiro lugar, né, você não pode proibir o militar da ativa de se candidatar, isso é inconstitucional. Então, proíbe de votar também. Vamos Não, lembrar que não, nos não se anos. trata de proibir, né? É, Se trata de é. impor condições para que se candidate, Pois né? é, mas quando você impõe uma condição que o cara dá um salto no escuro, é a mesma coisa que tu escrever que proíbe, né? Você limita totalmente a opção do cara. Até porque a maioria não é eleita. Aí vamos para a segunda fase, né? Eu, por exemplo, sou francamente favorável, né, a se algum militar da ativa é chamado para compor um cargo no governo, como alguns dos meus companheiros o foram e ainda estavam na ativa, e eu cito aí o Ramos, né, o Pazuello, né, como você, né, acabou de mencionar, ele tem que passar para a reserva. Na minha visão, ele não pode mais permanecer conectado à força, porque ele está ocupando um cargo político, e se por acaso, né, o presidente o demitisse, né, ele não pode voltar para dentro da força. Isso aí eu concordo plenamente. Eu acho que seria muito interessante se colocar isso, né, num projeto. E até parece que esse projeto antes, né, tinha, né, esses itens. E não sei por que saiu no meio do caminho, não chegou a aparecer aqui para a gente. Tá? Então, eu concordo. E em relação, né, aos outros que você citou, no caso do Heleno, o Heleno já era um cara da reserva. Vamos colocar aí, o Heleno passou para a reserva no ano de 2011. Né? Já lá se vão 13 anos. Entrou no governo 8 anos depois de ter passado para a reserva. Então já não tinha mais conexão com as forças. É uma coisa que, como há um certo desconhecimento de como funciona a vida dos quartéis, no momento que você vai embora. Né? Você comparece lá uma ou outra cerimônia militar que te convidam, mas você é aquele velhinho lá da reserva, né? Que a turma olha de longe e diz assim, pô, esse aí faz parte da história. É dessa forma que funciona dentro das forças. General, eu entendo que a questão da previdência do cidadão vai se candidatar e passe para a reserva, mas não perca os seus direitos de previdência, eu entendo que seja razoável, porque é um direito adquirido, passado, e pelo qual ele pagou alguma coisa, né? Contribuiu. Eu queria saber, primeiro, uma coisa. É, tendo esse ponto atendido pelo Ministério da Defesa no projeto,
pelo governo ou pelos demais senadores na votação, o senhor está satisfeito? Resolveu o problema da PEC? Não é questão que eu esteja satisfeito, né? A minha visão é que quando você coloca a limitação do cara passar para a reserva não remunerada, é como escrever que é proibido. Aí eu obrigar a passar para a reserva remunerada é uma decisão política que terá que ser votada aqui dentro da casa, né? Vai ser votada aqui dentro do Senado, depois vai para a Câmara. Eu lembro sempre o seguinte: eu julgo que esse projeto não passa na Câmara. Falei isso para o ministro Múcio. Porque lá, a bancada da bala, a turma que é oriunda das polícias militares, ela também está de olho que essa, vamos dizer, essa onda hoje chega para as Forças Armadas, depois ela chega para as polícias militares também. Então, eu acho que com a mudança ela pode passar no Senado, mas dificilmente passa na Câmara. Agora, o senhor É a minha admite que visão. os militares se desgastaram no governo Bolsonaro, né? De alguma maneira, se desgastaram, houve um desgaste para a instituição pelo governo Bolsonaro, até por esses casos que o senhor citou, de militares da ativa aceitando lugares no executivo, passando a imagem de certo toma lá da cá. Houve um desgaste para o meio militar durante o governo Bolsonaro. O senhor admite? Olha, Thales, é óbvio, né? A partir do momento em que o presidente Bolsonaro colocou vários militares, né, independente de serem da reserva, da ativa, né, em funções ministeriais ou até outras funções, né, você passa a dar cara a tapa numa atividade que muitas vezes não era aquela tua atividade fim, né? Eu, de todos aí, vamos dizer o seguinte: quem era ministro da Defesa, tá bem, ministro da Defesa tem, vamos dizer, tem sintonia, né, com aquilo que você viveu ao longo da tua vida profissional. O Gabinete de Segurança Institucional é outro ministério que tradicionalmente é ocupado por um oficial, né, do Exército, né, da Reserva, mas outras funções, Casa Civil, né, relações institucionais, como teve o próprio Ministério da Saúde, colocou, né, os nossos companheiros numa situação, vamos dizer assim, de evidência e, a partir daí, sujeitos à crítica por qualquer decisão ou trabalho que não fosse da melhor qualidade. Então, ô senador, foi um erro Bolsonaro ter colocado, então, militares nesses cargos? Fabíola, eu não digo que é erro, né? A gente pode viver na nossa zona de conforto, né? O cara pode estar na sua zona de conforto, fazendo seu trabalho lá dentro do Exército. Nós temos uma formação, né, que eu considero uma excelente formação ao longo da vida, é uma formação continuada, né, ao longo de todas, né, os postos que você vai ascendendo na carreira. O país paga por isso, né? Eu nunca paguei um único centavo por todos os cursos que o Exército me propiciou fazer. Então, eu devo à nação, né? Eu devo à nação, né, essa capacidade que ela me permitiu adquirir. Então, eu vejo dessa forma. Se não Não foi é um erro, questão de foi o erro, quê, então? né? Se não foi um erro, foi o quê? Foi um equívoco? Que palavra o senhor usaria, então, se não foi um erro? Então, eu falo, Fabíola, é o poder discricionário do presidente, né? Então, o presidente Bolsonaro era oriundo das Forças Armadas, apesar de estar muito tempo afastado, mas tinha alguns amigos ali e achou por bem, né, chamar essas pessoas que ele julgava serem da sua inteira confiança para determinadas funções. É uma decisão dele, né? Eu sempre digo, eu fui vice-presidente do presidente Bolsonaro e considero sempre antiético eu criticar alguma decisão dele. Então, O o senhor não senador, faria o isso, senhor falou aí então? de Se o senhor não fosse é o ético presidente, o criticar senhor não alguma faria decisão isso? dele, mas, por exemplo, só para. O Josias citou a investigação que está em curso aí na Polícia Federal em relação ao ex-presidente e alguns ministros generais. E aí a gente assistiu a reunião de 5 de julho que o Josias citou aí com o general Heleno. E aí o que se ouve é que essas reuniões eram muito comuns até, e era assim que acontecia. Como é que o senhor participava dessas reuniões? O senhor já viu o ex-presidente Bolsonaro falar coisas nesse sentido? Como é que o senhor avalia o cenário dessa reunião? E o senhor já presenciou algum tipo de intenção do ex-presidente de permanecer no poder? Olha, Carla, eu não estava naquela reunião do dia 5 de julho, basta olhar Sim, as imagens, né? sim. Se analisarem a minha trajetória dentro do governo, vocês sabem todos aí muito bem que a partir de um determinado momento eu fiquei meio de lado, né, em relação a esse tipo de reunião que acontecia. Aquilo já era, e aquilo foi uma reunião ministerial, né, na minha avaliação, tá? Agora, eu não presenciei nunca o presidente Bolsonaro me dizer, né, textualmente,
que teria algum interesse em interferir no processo eleitoral, mudança de regime. Tudo que eu acompanhei foi por meio das notícias que eram publicadas por vocês mesmos. Eu nunca Se o tive um diálogo presidente, se dessa o natureza com presidente, ele. se o presidente lhe apresentasse uma minuta como aquela que apresentou ao segundo Mauro Cid, apresentou aos comandantes militares, como o senhor reagiria? Outra coisa, o senhor acha que o papel do general Freire Gomes, qual a sua avaliação sobre o papel dele? Ele foi omisso? Olha, Thales, em primeiro lugar é o seguinte, né? Eu considero toda essa discussão que está sendo aí, golpe, tentativa de golpe, é como o Hugo Chávez fez em 92 na Venezuela, que ele mobilizou a tropa dele, atacou o Palácio Presidencial, atacou a residência, né, do presidente da República, onde estava a família dele lá dentro, morreu gente, isso é tentativa de golpe. O resto dessa discussão, né, golpe para mim não tem minuta, né? Você dá o golpe e depois é igual o salto livre, como a gente diz, sai do avião e depois se arruma, né? Então aí chama alguém para escrever, faz como o Getúlio fez em 37, né? Deu o golpe e chamou um jurista para escrever uma Constituição nova. Então eu vejo a coisa muito dessa forma. Em relação a essa questão, se o presidente iria me apresentar, minuta, não iria me apresentar, eu julgo que esse assunto, como nunca foi discutido, né? Eu não tenho como chegar e dizer para ti, ó, eu ia olhar, ia ler, né? Nós não tratamos disso. E em relação ao Freire Gomes, né? O Freire Gomes assume o comando do Exército naquele ano de 2022, né? Já naquele tumulto de comissão junto do Tribunal Superior Eleitoral, né? E eu acho que ele procurou manter, né, o Exército unido, né, no momento de muito disse-me-disse. E acho que ele foi bem sucedido nisso aí. Se nós olharmos, né, que hoje você vê uma meia dúzia aí de oficiais da ativa, né, não vou falar da turma da reserva, né, que podem estar envolvidos, né, em alguma discussão pouco republicana, digamos assim. General, o papel do ex-comandante Freire Gomes está tá muito em evidência, porque ele acabou de prestar depoimento dias atrás, né? E do que se soube do depoimento dele, ele confirma que, de fato, participou de uma reunião com outros comandantes militares e que, nessa reunião, o presidente, ou então o presidente Bolsonaro, expôs a eles uma minuta de golpe, né? E uma evidência de que ele deve ter oposto alguma resistência a intenção golpista que pudesse haver no governo, foi o fato de que o também general Braga Neto o chamou de cagão, tem mensagem registrada, né, nesse sentido. Esse tipo de comportamento de um colega de armas chamando o outro de cagão, esse tipo de dessintonia, de controvérsia que o governo Bolsonaro, a gestão Bolsonaro, nesses últimos dias, produziu no seio do Exército, acha que isso tem um ponto final com o depoimento do general Freire Gomes, ou isso terá consequências? Josias, eu falo pelo Exército aqui, né? Como qualquer instituição, né? A marreta, como a gente chama, sempre houve, né? Então, se você entrar no cassino dos oficiais ali de um batalhão, os tenentes e capitães estão reclamando do comandante, alguma decisão que o comandante tomou, isso é normal, né? Até numa redação aí de jornal, a turma de baixo reclama da turma de cima, né? Isso ocorre. O que está acontecendo é que, ao se capturar o celular das pessoas, né, e futricar o celular durante 1 mês, 2 meses, e depois liberar em doses homeopáticas pequenas conversas que foram tidas, né, você joga uns contra os outros, né, porque ninguém sobrevive, né, a uma devassa, né, em cima do seu celular e de mensagens que muitas vezes você troca com um amigo ou outro criticando um terceiro, né? Então eu vejo dessa forma. E acho que isso não ficou bom, porque ninguém gosta de saber, né? Você pode até entender que está sendo criticado, mas não gosta de saber, né? E isso, hoje, né, existe gente que está magoada. Essa é a realidade. O senhor está... Eu não entendi o seu ponto de vista em relação ao comportamento do Freire Gomes. O senhor disse, ele agiu para manter as forças unidas, né? Acha que ele agiu corretamente? O senhor disse que não teve nem golpe, porque o senhor acha que
Golpe é outra coisa, não, o senhor está na linha da defesa do Bolsonaro, que pode ter havido até atos preparatórios, mas que não chegou às vias de fato, né? Agora, acha que o comportamento do general Freire Gomes deveria ter sido diferente? Ele deveria ter denunciado o que se passava no interior do governo? Olha, eu vi uma minuta de golpe aí, que não orna com a atribuição constitucional do Exército, das Forças Armadas. Ou acha que ele foi até onde a sua autoridade lhe permitia ir? Pois é, Josias, é uma questão de hierarquia e disciplina, né? Vamos lembrar que os comandantes de força são subordinados diretamente ao presidente da República. O presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas. Não. O ministro da Mas Defesa, não tem por exemplo, aquela ele é um mero tese, mas não tem anteparo aquela político, tese, né? senador, não tem aquela tese segundo a qual o militar não é obrigado a cumprir ordem que não seja Ordem legal? legal. Então, ordem errada não se executa, né? Não houve ordem. Mais uma vez, houve, como eu não participei, né? Também desconheço o depoimento do Freire Gomes, eu não tenho acesso a esse depoimento, né? Você tem vazamentos seletivos aí que foram publicados, né? Que intenção, não sei, tá? Então, como eu não tenho acesso, eu não posso chegar e te Ô, afirmar 100% alguma coisa. Agora, o que eu posso te dizer? Vamos supor, se o Frei Gomes foi apresentado a tal minuta, ele olhou e deve ter dito assim: olha, presidente, isso aí é inexequível, né? Virou as costas e foi embora. senador, queria muito perguntar e queria muito que o senhor fosse muito sincero aqui conosco. O senhor era vice-presidente da República, né? A gente está falando aí de reuniões, de encontros, de papéis que vão e vêm, de minutas. O senhor era vice-presidente da República, né? Era ali, né, de certa maneira, o segundo, né, na lista. Não tinha nenhuma conversa, e o senhor é militar, é general. Nunca viu nada dessas conversas? Ou ouviu e quis se afastar? Como é que isso chegava até o senhor nessa época, né, no final de 2022, principalmente depois da derrota de Bolsonaro nas urnas? Olha, Fabíola, a primeira coisa que tem que ficar claro é o seguinte: a partir do momento que o presidente Bolsonaro ele escolheu o Braga Neto para ser seu candidato a vice, e isso foi ali pelo final de 2021, início logo de 2022, antes de eu pensar em me candidatar ao Senado, ele me colocou de lado, tá? Então ele não me chamava nem para o cafezinho. Então eu fiquei tocando ali as minhas atribuições restritas de vice-presidente, e em fevereiro eu tomei a decisão de me candidatar ao Senado, me filiar a outro partido político. Lembrem que eu era do PRTB, fui para o Republicano, e aí toda essa trajetória. Durante aqueles 2 meses pós, né, o resultado eleitoral, né, eu sabia que tinha algumas reuniões ocorrendo lá no Palácio da Alvorada, até porque vocês da imprensa estavam publicando, mas ninguém comentou nada comigo, eu não tinha acesso a nada. Eu fui lá 2 vezes para falar com o presidente, né? Uma no dia da derrota da eleição, e ele não me recebeu porque não queria receber ninguém, né? E outra vez, após nós retornarmos da cerimônia de declaração de aspirantes da AMAN, eu fui conversar com ele e pedi a ele que fizesse um discurso à nação, reconhecendo que tinha perdido a eleição, que criticasse o que ele quisesse criticar em termos da parcialidade da ação do Tribunal Eleitoral, que passasse a faixa o presidente Lula e que pedisse para as pessoas que estavam na frente dos quartéis, né, que retornassem para suas casas e agradecesse o apoio daquelas pessoas. Foi E ele isso. respondeu o quê? Ele respondeu o quê, É. senador? Ele ignorou. A gente Apenas sabe me que ele não ouviu. passou a faixa, a gente sabe Não que passou a várias faixa coisas e ele foi para os fez. Estados Mas ao Apenas me Unidos. senhor, ouviu. quando o senhor deu esses conselhos, ele respondeu o quê? Me ouviu só. Tá? Apenas isso. Não me Não disse nem que disse nem que sim, sim, nem que não. E nem te ofereceu O um senhor, cafezinho. Senador, uma outra questão que fica aí também nesse entorno do Bolsonaro, que a gente tem visto com as investigações da Polícia Federal, é o papel do tenente-coronel Mauro Cid, que é um militar da ativa, que agora, por decisão do Moraes, está em casa recebendo seu salário sem trabalhar, porque está lá com a tornozeleira, enfim. E ele está num processo de delação premiada, com que aí, né, praticamente, digamos assim, vai estar e tendo que entregar para a Polícia Federal coisas do seu ex-chefe. Como é que o senhor vê, e como é que o senhor via, mesmo nesse distanciamento, a relação do Cid? Como é que o senhor vê essa questão da delação premiada dele, entregando aí possíveis crimes do ex-presidente? Olha, Carlos, o Cid eu sempre considero a parte mais fraca nesse processo, né? Um oficial jovem, brilhante,
que eu conheço desde de criança. O avô do Cid foi meu comandante na Academia Militar das Agulhas Negras, quando eu era do curso de artilharia. O avô dele era o nosso comandante de curso, né? O pai dele, meu contemporâneo, meu companheiro, meu colega, fomos membros juntos do alto comando do Exército. Então, conheço o rapaz, né? De uma carreira extraordinária, primeiro de turma, né? Estava pronto para ir para os Estados Unidos para fazer um curso, quando o Bolsonaro chamou para ser ajudante de ordem, e a partir daí, né, ele teve uma série de funções, né, que lhe foram dadas que eu não concordava, né, por ele ser um oficial da ativa, né, de participação em atividades políticas, né, que não ficava bem aquilo ali. Bom, depois de todo esse processo, né, o ministro Alexandre de Moraes, usando o subterfúgio daquela questão do cartão de vacina, né, prende o Cid, né, submete ele àquilo que eu chamo do pau de arara do século XXI, não sou só eu, outras pessoas já falaram isso, né, e ele, a partir daí, quando vê a sua família ameaçada, né, tudo aquilo que um dia ele procurou construir ruindo, ele entra nesse processo de delação premiada e, óbvio, né, o Cid é um livro aberto porque ele participou de tudo que é reunião. Então, é óbvio que se tem alguma irregularidade, ele viu e pode contar. Você Agora, entregaria no o caso ex-presidente dele, Bolsonaro, o o senhor general? O senhor acha que ele o senhor entregaria mencionou, Bolsonaro, por o favor, general? Fabio. O senhor acha que ele entregaria Bolsonaro? Que o senhor falou, ele sabia de tudo. Você acha que ele entregaria Bolsonaro? Não vejo questão de entregar, né, Fabio? Tem que ver qual os questionamentos que estão sendo feitos ao Cid, até onde ele participou, né, até onde ele teve conhecimento, né, e sempre lembrando, ele é a parte mais fraca, é um tenente-coronel, poderia ser promovido a coronel agora nas promoções de abril, provavelmente não será, porque ele vai receber algum demérito na comissão de promoção de oficiais, vai cair, não é promovido. Ou seja, a carreira dele acabou, a vida dele militar, para a qual ele se preparou, né? E eu mostrei aqui, é uma família de tradição militar, né? É uma coisa muito ruim que aconteceu com o Cid, e ele é um cara extraordinário, um rapaz extraordinário. Eu sinto muita pena de tudo isso que está acontecendo com O ele. delator premiado é um traidor? Olha, Thales, eu não considero que um delator premiado seja um traidor, né? Tudo depende daquilo que ele está contando ou deixando de contar, né? E, mais uma vez, é o que eu digo, né, Thales? Como eu não participei de nada desse processo, eu fico sempre no terreno da especulação e de ler, né, todas as diversas reportagens que vêm sendo feitas por vocês, né, buscando deslindar a verdade de todo esse caso. Senador, o senhor disse a certa altura aqui na nossa conversa que os militares eles têm uma formação que é financiada pelo Estado, né? E o senhor disse, são pessoas muito bem formadas e por isso podem ser requisitados, como foram durante a gestão Bolsonaro, para exercer funções públicas, né? Agora, esses militares que foram recrutados pelo Bolsonaro, falando com franqueza consigo, eles não se portaram adequadamente. Estamos vendo aí essas reuniões, essas trocas de mensagens. O senhor diz, invadiram lá. O fato é que, invadindo ou não invadindo, conversas muito vadias, né? Reuniões desqualificadas, termos inadequados, né? E mesmo no exercício da função, nem todos se mostraram capazes, né? O próprio general Pazuello, que com um mínimo de serenidade, né? Ele era visto ali como um especialista nas Forças Armadas, e a imagem dele saiu muito tisnada, né? Não lhe parece que hoje o contribuinte brasileiro ele tem pelo menos o benefício da dúvida em relação a essa extraordinária formação? O senhor não se sente, olhando no retrovisor, não acha que, o senhor aqui já respondeu de forma negativa, né? Mas não acha que a gestão Bolsonaro, ela como que erodiu a imagem das Forças Armadas, ou pelo menos prejudicou a imagem das Forças Armadas e dos seus oficiais? Olha, Josias, eu não vejo dessa forma. Eu coloquei para vocês que, a partir do momento que você sai da sua zona de conforto, daquilo que é o seu dia a dia, né, dentro da profissão, né, ou até numa iniciativa privada, onde você tem outro tipo de risco, né, e entra para o governo nas funções que foram colocadas, e talvez o mais em evidência é o Pazuello, que foi ser ministro da Saúde, né, uma função que, na minha visão, ele não era o cara mais preparado para isso. Ele poderia dar, por exemplo, planejamento logístico, que isso é
vamos dizer, a expertise do Pazuello, ele poderia fazer isso. Mas toda a atividade política, pública, de saúde, o Pazuello foi tomar conhecimento a partir do momento, né, em que assumiu o ministério, diferente de alguém que passa uma vida, né, se ligando com esse tipo de atividade. Então, ele foi colocado numa situação complicada. Né? E agora, o linguajar, né, que você mencionou, né, entre um e outro, o linguajar da caserna, muitas vezes, ele é duro mesmo. Né? Isso faz parte do nosso dia a dia. Né? Por que o Não, senhor não é acha que mesmo tem que não é nem ter... a dureza, né, general, mas, ou senador, mas um chefe do gabinete de institucional, numa reunião, falar em virar a mesa, né, antes das urnas, um comandante do Exército, como o general Paulo Sérgio, participando da reunião e tratando a justiça eleitoral como inimigo, estamos ali na linha de frente com o inimigo, quer dizer, são termos que não se esperava, né? Se esperava que os generais que compõem o governo, ou que compunham o governo na época, estivessem ali cientes das suas responsabilidades constitucionais, né? E não era o que se verificava, né? Não lhe parece isso, que houve uma inadequação funcional, às vezes? Josias, todos nós, né, temos as nossas escorregadas na vida, né? Você vê aí o atual presidente da República toda hora dá uma escorregada. Então, é óbvio que os termos ali mencionados, né, como você citou, do Paulo Sérgio falar do inimigo, né, não é o termo que você deveria citar a questão da justiça eleitoral, né? Ou até o próprio Heleno citando que tem que virar a mesa, virar antes. Aquilo, para mim, parece mais uma conversa de botequim, no final das contas, né? Muito mal conduzido. Por que o senhor acha que precisa dar anistia aos condenados e aos envolvidos no 8 de janeiro? Olha, Fabíola, em primeiro lugar, porque o processo não está sendo conduzido, né, da forma como tem que ser. Né? Essas pessoas deverão estar sendo julgadas em primeira instância, né, com suas condutas individualizadas, ou seja, fulano quebrou? Quebrou. Ah, fulano estava só na marcha com a faixinha lá, intervenção militar já? Tá. Não, fulano estava só enrolado na bandeira caminhando. Então, se a gente individualizar as condutas e seguir todo o trâmite, primeira instância, segunda instância, como todo mundo tem direito. Essas pessoas estão sendo julgadas diretamente na última instância. Então, eu julgo que é uma tradição do Brasil, né? E as sociedades elas precisam buscar a concordância, o consenso, de modo que elas deixem, né, essa polarização, essa disputa, procurando olhar o adversário político como inimigo, que isso é um erro boçal. Né? Adversário político é adversário político. Nós todos somos brasileiros e brasileiras. Né? Então, a minha Mas o visão senhor não é acha, essa. mas Né? o senhor não acha que é essas muito pessoas que não grave? tiveram envolvidas no quebra-quebra, né, possam retomar suas vidas. Mas o Apenas senhor isso. não acha muito grave uma tentativa de um golpe no país? Quer dizer, dar anistia a todos eles que estavam envolvidos nisso? Será que não vai ser um erro histórico no nosso país? Fabíola, vamos comentar aqui o seguinte, a gente tem que conhecer a história do país. Né? Vamos lembrar que é na Revolução Farroupilha, que se pelhou e se matou durante 10 anos, terminada o processo de paz lá de Ponte Verde, conduzido pelo Duque de Caxias, né? Foi concedida anistia àqueles revoltosos que, alguns anos depois, estavam lutando lado a lado com a tropa imperial nos conflitos do Prata. Então, a gente tem que entender a história. 22, a revolta lá do Tenentino, de 22, de 24, essa turma foi alistada logo depois da Revolução de 30, voltaram para dentro do Exército e muitos, né, chegaram ao generalato. Meu pai mesmo, que era coronel, eu lembro lá, eu era menino em Bagé, o general que era nosso comandante lá em Bagé, o comandante dele, era o que se chamava na época de picolé, era um anistiado de 24. Né? Então a gente tem que entender essa questão da história do Brasil. Não vou nem lembrar a história recente, né? Daqueles que assaltaram um banco, que mataram gente e que depois foram tudo anistiados. Né? Então Senador, não vamos levar para esse lado. Senador, a gente está quase chegando ao fim aqui, mas uma última pergunta, pelo menos da minha parte, sobre uma outra matéria que está no Congresso, no Senado especificamente, que é da PEC das drogas. Né? O Supremo estava está discutindo a descriminalização da maconha, a questão dos portes, e a PEC prevê que todo o porte e posse de drogas seja tornado crime. Enfim, está tendo essa discussão.
no Congresso e também no Supremo Tribunal Federal. Eu queria saber a sua avaliação em relação a essa matéria e também se o senhor não acredita que é uma matéria, no caso a maconha, muito enraizada de preconceitos, porque a gente tem aí também, num outro lado, né, além da questão da droga em si, a questão da cannabis medicinal, que também poderia estar inserido nesse contexto. Queria a sua avaliação, por favor. Olha, eu vou começar falando de uma experiência pessoal minha. Eu só tinha um irmão. Começou na maconha, evoluiu para cocaína e morreu, deixando mulher e 2 filhos. Né? Então a droga mata. E ela começa na maconha. Né? Nós não temos hoje política pública, né, de consumo, né, da maconha no Brasil, como existe aqui na Argentina, no Uruguai. Ninguém compra maconha em farmácia, né, ou em loja autorizada. Você vai comprar maconha do bandido, do traficante. Então, o ponto focal para mim é essa questão. O dia que se definir aqui no país que tem que ter uma política pública, né, aí não se muda isso. Mas com a atual legislação, não pode a Suprema Corte chegar e dizer: o cara que tem 10 gramas, 20 gramas, ele estará comprando o traficante ou sendo o próprio traficante que vai andar com pequenas quantidades. Né? Tá difícil a gente deixar tudo na mão da autoridade policial. Senador, houve um detalhe com tudo da que foi pesquisa. mostrado sobre o governo Bolsonaro, hoje, com tudo isso que foi revelado, essas reuniões que o senhor disse que foram muito mal conduzidas, muito mal lideradas, etc., hoje, o senhor votaria na reeleição do Bolsonaro? Olha, Thales, eu votei na reeleição do Bolsonaro, né? Tendo Lá, acompanhado todo o antes período de de ser governo revelado. dele. Tá? Hoje o senhor votaria? Todo governo tem acertos e erros, né, Thales? Então, eu acho que na nossa soma de acertos é maior do que os erros que, eventualmente, o nosso governo teve. Né? Nós tivemos uma bela condução na economia, enfrentamos uma pandemia, né? Nunca soubemos comunicar corretamente tudo que o governo fez na pandemia, ficou apenas a questão, né, do elevado número de óbitos que tivemos. Eu perdi amigos vamos dizer, nessa trajetória, e amigas também, né? Então, mas o governo, ele trabalhou bastante, ele comprou insumo, né, comprou as vacinas, apesar do presidente criticar as vacinas, mas todas elas foram compradas, distribuiu médicos, distribuiu dinheiro, colocou dinheiro na mão dos estados e municípios. Então, teve muita medida, né, e muitas leis que foram votadas com o apoio irrestrito do Congresso Nacional. Então, eu acho que o governo teve coisas muito boas e, no final, teve esse fim que eu considero melancólico, viu, Thales? Eu não fiquei satisfeito com o final do nosso governo, né? Que tínhamos que ter reconhecido a derrota. Perdemos por pouco, mas perdemos, né? E aí até digo, dar uma resposta clara: perdemos agora, mas vamos nos melhorar para voltar mais forte em 2026. Eu acho que isso é do jogo democrático. A alternância de poder faz parte. Então, Senador, e entender sempre que não somos inimigos, somos adversários, só isso. Nessa linha de inimigo e adversário, senador, houve um aspecto da pesquisa Quest, divulgada semana passada, que foi conhecido agora, no final de semana, de que deu um salto o número de brasileiros que acham que o país está dividido, né? Era 64%, subiu para 83%. De mais de 8 em cada 10 brasileiros acham que o país está dividido. O senhor acha que algum dia nós vamos ficar livres dessa polarização? Acha que a sociedade brasileira será desintoxicada? O que é que precisa ser feito para que isso ocorra? Olha, Josias, é um fenômeno mundial, né? Você vê que isso não é privilégio do Brasil, né? Estados Unidos, eu, na minha avaliação, sempre considero, né, o farol, né, da democracia ocidental, como nós conhecemos, né? O sistema de liberdade, né, vive essa situação. Você vê agora o caso da eleição de Portugal, né, e de outros países também vivendo, né? Isso, vê o caso aqui do nosso vizinho, da Argentina, né? Então, é uma situação que o mundo, né, enfrenta hoje, fruto, né, desse acesso irrestrito à informação que se tem, do fenômeno da rede social, né, que deu voz e voto para todo mundo, e essa discussão, ela toma a verdadeira, né, vamos dizer, se caracteriza quase como um fla-flu eterno. Como sair disso, né? O sair disso será as lideranças, né, não darem corda para isso, não
né, dizer, ó, o meu lado é o lado que está certo, o outro lado está todo errado. Né? É a mesma coisa, eu vejo aqui, eu sou oposição ao governo do presidente Lula, mas ele sabe que determinadas medidas que forem colocadas aqui terão meu apoio sempre, independente de virem do presidente Lula ou de algum outro companheiro do PT que trabalha aqui dentro. Falando em Lula, eu sei que o senhor precisa desligar que tem agenda. Só uma última pergunta muito rápida. Em relação aos atos em memória dos 60 anos do golpe militar. O presidente Lula, ele determinou o cancelamento de qualquer ato. Acha que não é o momento, né? Orientou ministros, assessores a não tratarem desse assunto. Né? O senhor acha que precisa tratar o assunto, precisa ter algum ato para trazer aí a memória dos 60 anos do golpe militar, senador? Olha, Fabíola, 31 de março pertence à história do Brasil. Eu vi o presidente Lula comentar isso dentro dessa visão. Né? Assim como o 15 de novembro, o 7 de setembro, né? A Revolução de 22, a Revolução de 24, a Revolução de 30, né? A participação na Segunda Guerra Mundial e todos os fatos que compõem, né? Vamos dizer, o delineamento da trajetória da nossa história. O 31 de março se coloca nesse diapasão. Se você tirar 60 anos de março de 64, você vai bater mais ou menos ali na revolta da vacina. Eu não lembro de 64 ninguém ficar discutindo a revolta da vacina. Né? Então, eu acho que o presidente está tomando uma atitude correta e nós temos que, com o passar dos tempos, entender que nós somos fruto de todo esse passado histórico com seus acertos e seus erros. Então, o Lula está certo, então. Acha que não tem que ter atos para celebrar os 60 anos. O senhor acha que é um acerto de Lula? Eu acho que muito vai ao encontro do que o Josias me perguntou, como pacificar o país, como fazer com que o país volte a conviver, os contrários voltem a conviver. Eu acho que, dessa forma, o presidente Lula está dando um bom passo. Tá certo. Senador, general, muito obrigada por estar aqui conosco. Volte mais vezes, com mais tempo. Sempre é um papo muito bom aqui, nossa audiência gosta e acho que vale a pena. É muito bom poder ouvir aqui ao vivo. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Nada, Fabíola, muito obrigado aí. Um abraço aí para ti, para o Thales, para a Carla e para o Josias. E sempre à disposição de vocês para a gente debater e dialogar. Grande abraço e uma excelente semana de trabalho aí para todos. Muito obrigado. Me despeço também da Carla. Obrigada, Carla. Até. Obrigada, gente. Boa semana. Até mais. Até mais. A nossa chefe de Brasília, Carla Araújo, nos ajudando aí nessa entrevista. Uma grande entrevista aqui. Ele falou muita coisa, surpreendeu aí no final, ele falando que Lula acerta e não fazer nenhum ato, né, para falar dos 60 anos do golpe militar. Falou aí que ele não participava de nada, que Bolsonaro não chamava ele nem para um cafezinho naquela época toda. Muito bom. Eu vou chamar a Madá para entrar nessa história e comentar a entrevista. Teve um fim melancólico. Né? Teve um fim melancólico, ele falou, que não tem como comemorar, né? A Madeleine já está conosco.